estou aqui na Escola Leonel Brizola, em IP, para falar com o professor Orestes. Ele que é escritor e um talento. Ele é uma descoberta que está aqui na escola do município, dando aula e trazendo tanta cultura para todo mundo. Vamos conversar com ele hoje? Então, meu nome é Orestes, sou professor de inglês aqui no município de IP. Também sou escritor e arqueólogo. E trabalho aqui nas escolas Leonel Brizola e Plácido Damiani e recebo muito apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de IP e também do comércio local, que sempre me ajuda quando eu preciso publicar um livro. Então, esses aqui são os meus livros, vou mostrar assim um por um. Esse é meu primeiro livro, chamado Sonhos Traídos, Contos de Horror e Mistério. São histórias de terror que eu escrevi há muito tempo atrás. Esse é meu segundo livro. É um livro sobre arqueomitologia, uma forma de arqueologia. O terceiro livro ele é apenas e-book. É um livro chamado Quarentena Poética e são poemas sobre a quarentena, o período da pandemia. Esse é meu quarto livro, chamado Onirosfera, onde são sonhos que eu transformo em poemas, sonhos transformados em sonetos. E o quinto livro foi lançado recentemente, eu ainda não tenho o exemplar físico dele, mas se chama A Ciência de uma Espécie Estranha, que é o meu quinto livro, é também um livro de contos, onde eu começo a trabalhar com a questão da ficção científica. Escrevendo contos de ficção científica e estou escrevendo um sexto livro. Então estou numa fase bem produtiva. E vamos ver aí, quanto mais apoio receber, tanto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quanto do comércio local, então mais eu vou publicar. Então gostaria muito de agradecer aqui a Farmagabi e o Mercado Flor de IP pela ajuda que me deram para que eu publicasse os livros. Então o trabalho de publicar um livro, ele é bem complexo, começa com a parte criativa, mas depois, quando a gente quer publicar, a gente quer tornar isso público, a gente muitas vezes tem que procurar os sites especializados. Tem um site chamado Clube de Autores, que é onde eu publico. E lá, encontram-se os serviços, pessoas que fazem, por exemplo, a parte burocrática, que é o ISBN, o número que todo livro tem que ter. Então, eu pago para alguém fazer essa parte burocrática para mim, também pago para alguém fazer a capa. Então, todas as capas aqui feitas por um profissional. O profissional escolhe as imagens e depois ele passa para mim para que eu possa aprovar ou não as imagens. A diagramação do livro também é feita por um profissional. E depois fica disponível, os livros ficam disponíveis no site para quem quiser comprar. Eu sempre gostei de escrever, já quando eu era estudante eu gostava de escrever, eu me dava muito bem em redações, mas só que eu nunca tentei me tornar um escritor até um tanto recentemente. Eu escrevi histórias, mas as histórias ficavam para mim mesmo. Mas só que depois eu resolvi publicar em forma de livro. Então fui juntando as histórias que eu escrevia e resolvi publicar. E depois eu fui vendo que cada vez mais eu fui me aperfeiçoando nisso, fui aperfeiçoando a minha técnica literária e hoje, me considero um escritor, embora não seja assim, um escritor profissional. Então, mas mesmo assim é um grande prazer escrever. As inspirações das minhas histórias são diversas. Então, eu sempre gostei de ler muito histórias de terror, contos de terror. Então, tem autores clássicos da literatura norte-americana, principalmente, que são Howard Phillips Lovecraft e o Edgar Allan Poe. Esses autores me influenciaram muito e eu me inspirei neles para escrever as minhas primeiras histórias. Na poesia, eu fui muito influenciado por poetas da literatura brasileira, como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, que escreve geralmente sonetos
né? Também Cruz e Souza, o catarinense Cruz e Souza. E eu comecei a ver que eu poderia transformar várias questões do dia a dia em poemas. Então, meu primeiro livro de poemas, que se chama Quarentena Poética, só existe em e-book. Esse não existe na forma física, só existe em e-book. E são poemas que expressam sentimentos que eu tive durante a primeira fase da pandemia, quando a pandemia era uma grande novidade. Então fui escrevendo, são 40 poemas, né, que eu escrevi sobre a pandemia, seus primeiros dias, e quando eu pensava que a pandemia duraria apenas poucos dias. Né? E meu segundo livro de poemas, que é este aqui, e este livro tem uma história bem legal. Começa com sonhos que eu tinha desde a infância, eram sonhos muito intensos, dos quais eu me lembro de detalhes destes sonhos. E eu percebi que esses sonhos poderiam ser transformados em poemas. Comecei a escrever, né, gostei do resultado e comecei a pedir para que pessoas me contassem seus sonhos e comecei a transformar os sonhos dessas pessoas também em poemas. E foi surgindo um trabalho bem bacana. Como meu pai era psicólogo, meu pai gostava muito de um psicólogo chamado Carl Gustav Jung. Então eu comecei a incorporar as ideias desse autor, né, desse psicólogo, e comecei a escrever poemas sobre as ideias dele. Então vários dos poemas do livro que eu apresentei também trazem as ideias de Carl Gustav Jung. Então estou escrevendo o meu 6º livro. É um livro também de contos, já existem 3 contos escritos. Né? Não tem assim, previsão de quantos contos farão parte do livro, mas é algo assim que eu vou definindo conforme o tempo. E também estou escrevendo um livro sobre um museu aqui de IP, sobre as diferentes tecnologias que existem aqui de IP, tanto a tecnologia dos colonos, dos antigos colonos, quanto a tecnologia mais recente. Então é um livro que eu pretendo terminar até o mês de outubro, que também é minha tese de doutorado. Aproveitar que a tese tem que ter o material escrito, então aproveito e já transformo esse material escrito também em um livro. Então são muitos projetos que eu estou trabalhando ao mesmo tempo, isso de vez em quando atrapalha, né? De vez em quando eu deveria focar, mas principalmente na parte literária, no aspecto literário, eu me deixo muito ser inspirado pelos sonhos, né? Eu tenho sonhos muito intensos, e também por imaginações que passam assim pela minha cabeça e que vou colocando no papel, né? Nas horas vagas, quando não estou corrigindo, né, tarefas de aluno, quando não estou preparando aulas. Então eu vou colocando tudo isso no papel e o resultado está saindo bem bacana, está me agradando muito e espero que também possa agradar aos leitores. Muito bem, vocês conheceram o Orestes, ele que é escritor, escreveu tantos livros legais que vale a pena, vai ter o link na descrição do vídeo, o link para vocês comprarem os livros, conhecerem também o trabalho que ele fez e que ele faz aqui e que está escrevendo vários outros, né? Então fiquem ligados que logo logo tem mais novidades. Então curtam, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal e fiquem aqui ligados com a gente que tem sempre novidade para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!